O trono da graça, Hebreus 4:16. Essas palavras são encontradas embutidas neste verso gracioso. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Elas são uma joia engastada em ouro. A verdadeira oração é uma aproximação da alma através do Espírito de Deus ao trono de Deus. Não é a pronunciação de palavras, não é somente o sentimento de desejos, é a progressão dos desejos a Deus, a aproximação espiritual da nossa natureza ao Senhor nosso Deus. A verdadeira oração não é um mero exercício mental, nem uma performance vocal, mas é muito mais profunda do que isso. É a transação espiritual com o Criador do céu e da terra. Deus é espírito invisível aos olhos mortais e apenas pode ser percebido pelo homem interior. O nosso espírito dentro de nós, gerado pelo Espírito Santo em nossa regeneração, discerne o grande Espírito, comunga com ele, lhe dirige seus pedidos e recebe dele respostas de paz. É um negócio espiritual do começo ao fim. Sua intenção e objetivo final não é para o homem, mas a chegar-se a Deus. Para tal oração é necessária a obra do Espírito Santo. Se a oração fosse de lábios somente, nós precisaríamos apenas da respiração em nossas narinas para orar. Se a oração fosse de desejo somente, muitos excelentes desejos são facilmente sentidos, até mesmo por homens naturais. Mas quando é o desejo espiritual e a comunhão espiritual do espírito humano com o grande Espírito, o Espírito Santo deve estar presente em absoluto. Ele deve dar-lhe sua vida e poder, ou então a verdadeira oração nunca será apresentada. A coisa oferecida a Deus usará o nome e terá a forma, mas a vida interior de oração estará muito longe disso. Além disso, é claro, a partir da coleção do nosso texto, que a interposição do Senhor Jesus Cristo é essencial à oração aceitável. Como a oração não será verdadeiramente oração sem o Espírito de Deus, assim ela não será uma oração que prevalece sem o Filho de Deus. Ele, o grande sumo sacerdote, que deve ir além do véu por nós. Não, através de sua pessoa crucificada, o véu deve ser inteiramente retirado, e só assim. Até então, nos encontramos afastados do Deus vivo. O homem ou mulher que, apesar do ensino da Escritura, tenta orar sem um Salvador, insulta a divindade. E aquele que imagina que seus próprios desejos naturais, chegando diante de Deus, sem estarem aspergidos com o precioso sangue, serão um sacrifício aceitável diante de Deus, comete um grave erro. Ele não trouxe uma oferta que Deus pode aceitar mais do que se tivesse golpeado o pescoço de um cão ou oferecido um sacrifício impuro. Operada em nós pelo Espírito, apresentada por nós por meio do Cristo de Deus, a oração torna-se poder diante do Altíssimo. Somente assim e de nenhuma outra maneira. O texto fala de um trono, o trono da graça. Deus deve ser visto em oração como nosso Pai, que é o aspecto mais querido por nós. Mas não devemos considerá-lo como se ele fosse como nós somos, pois o nosso Salvador tem qualificado a expressão Pai Nosso com as palavras que estás no céu. E junto aos calcanhares deste nome condescendente, a fim de nos lembrar de que nosso Pai ainda é infinitamente superior a nós, ele nos manda dizer: santificado seja o teu nome, venha o teu reino. De modo que nosso Pai ainda deve ser considerado como um rei. E na oração não só chegamos aos pés do nosso Pai, mas também ao trono do grande monarca do universo. O propiciatório é um trono, e não podemos esquecer disso. E a oração deve ser sempre considerada por nós como uma entrada nos tribunais da realeza do céu. Se queremos nos comportar como devem os cortesões, na presença de uma ilustre majestade, então não estamos em perda por conhecermos o espírito correto em que devemos orar. Se na oração chegamos a um trono, é claro que o nosso espírito deve, em primeiro lugar, ser reverente e humilde. Espera-se que o assunto levado ao rei manifeste homenagem e honra. Os orgulhosos que não reconhecem o rei, os traidores que se rebelam contra a sua soberana vontade, devem, se forem sábios, evitar qualquer aproximação ao trono. Deixe o orgulho morder o meio-fio a uma distância. Deixe a traição espreitar pelos cantos,
pois apenas a reverência humilde pode vir diante do rei, quando ele se senta vestido em suas vestes de majestade. Em nosso caso, o rei diante do qual chegamos é o mais alto de todos os monarcas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Imperadores são apenas as sombras de seu poder imperial. Eles se denominam reis por direito divino. Mas que direito divino eles têm? O senso comum ri e escarnece de suas pretensões. Só o Senhor tem o direito divino, e a Ele somente o reino pertence. Ele é bendito e o único soberano. Aqueles são apenas reis nominais, são levantados e colocados pela vontade dos homens ou pelo decreto da providência, mas Ele é sozinho o Senhor, o príncipe dos reis da terra. Como diz o hino, Ele não se senta em um trono precário, nem permite que seja emprestado. Meu coração, não se esqueça de prostrar-se em tal presença. Se Ele é tão grande, coloque a boca no pó diante dele, pois Ele é mais poderoso do que todos os reis. Seu trono tem influência em todos os mundos, define todos os mundos, criou todos os mundos. O céu obedece alegremente, o inferno treme da sua carranca, e a terra é obrigada a prestar-lhe homenagem voluntária ou involuntariamente. Seu poder edifica ou destrói, criar ou esmagar, tanto um quanto o outro é muito fácil para ele. Alma minha, certifique-se de que quando você se aproxima do Onipotente, que é como um fogo consumidor, você tire os sapatos e adore-o com mais humildade. Além disso, Ele é o mais santo de todos os reis. Seu trono é o grande trono branco, imaculado e claro como cristal. Os céus não são puros diante dele, e aos seus anjos atribui loucura. De Jó 15:15 e 4:18. E tu, uma criatura pecadora, com que humildade deve se aproximar de Deus? Familiaridade pode haver, mas não deixe que seja ímpia. Ousadia deve haver, mas não deixe que seja impertinente. E lembre-se, você está na terra e Ele nos céus. Você ainda é um verme da terra, uma criatura esmagada pela traça, e Ele é o eterno. Antes que os montes nascessem, Ele era Deus. Ele criou todos os montes, todo o universo. E se todas as coisas criadas devem passar de novo, ainda assim Ele é o mesmo. Meus irmãos, eu tenho temor de que não nos curvemos como deveríamos diante da majestade eterna. Mas a partir de agora, vamos pedir ao Espírito de Deus para colocar-nos em um bom estado de espírito, para que cada uma de nossas orações seja uma aproximação reverente à infinita majestade nas alturas. Há um trono e, portanto, em segundo lugar, devemos nos aproximar com gozo devoto. Se eu me encontro favorecido pela graça divina e estou entre aqueles benditos que frequentam seus átrios, não hei de sentir prazer. Eu poderia estar em sua prisão, mas eu estou diante do seu trono. Eu poderia ter sido expulso da sua presença para sempre, mas é-me permitido aproximar-me dele, até mesmo em seu palácio real, em sua câmara secreta e graciosa audiência. Não hei de ser grato, não irá a minha gratidão subir em alegria, e não hei de sentir que estou tão honrado que eu sou feito o destinatário de grandes favores quando estou autorizado a orar? Por que é que o teu semblante estava triste, ó suplicante, quando estava diante do trono da graça? Se você estivesse diante do trono da justiça para ser condenado por suas iniquidades, suas mãos poderiam muito bem estar em seus lombos. Mas agora você está favorecido para vir diante do Rei em suas vestes de seda de amor. Deixe seu rosto brilhar com santo gozo. Se as suas tristezas são pesadas, diga-lhe, pois Ele pode aliviá-las. Se os seus pecados são multiplicados, confesse-os, pois Ele pode perdoá-los. Ó vocês cortesões dos salões de tal monarca, exultai e misturem louvores com suas orações. É um trono e, portanto, em terceiro lugar, sempre que for abordado, deve ser com total submissão. Não oramos a Deus para instruí-lo quanto ao que ele deve fazer. Nem por um momento devemos ter pretensão de ditar a linha do procedimento divino. Estamos autorizados a dizer a Deus, assim e assim queremos ter isso.
mas temos de acrescentar cada vez mais. Mas vendo que somos ignorantes e podemos estar confundidos, vendo que ainda estamos na carne e, portanto, pode ser causado por motivos carnais, não como nós queremos, mas como tu queres. Quem deve ditar no trono? Nenhum leal filho de Deus, por um momento, imagina que ele deve ocupar o lugar do rei. Ele inclina-se diante daquele que tem o direito de ser o Senhor de todos. E embora ele profere seu desejo sinceramente, com veemência, importunamente, e implora e pede mais uma vez, ainda assim, está cada vez mais com esta necessária ressalva: tua vontade seja feita, meu Senhor. E se eu pedir qualquer coisa que não está de acordo com a tua vontade, o meu mais profundo desejo é que tu sejas bom o suficiente para negar o teu servo. Vou tomar isto como uma resposta verdadeira se tu me recusares, se eu pedir o que não parece bom aos teus olhos. Se fôssemos constantemente lembrados disso, eu penso que seríamos menos inclinados a pleitear determinadas solicitações diante do trono, pois sentiríamos: estou aqui em busca da minha própria vontade, conforto e proveito, e talvez eu possa estar solicitando aquilo que desonraria a Deus. Portanto, falarei com a mais profunda submissão aos decretos divinos. Mas, irmãos, em quarto lugar, se é um trono, este deveria ser abordado com expectativas aumentadas, bem como coloca o nosso hino: você está vindo a um rei, traga consigo grandes petições. Nós não nos achegamos, por assim dizer, na oração apenas ao tesouro de Deus, onde Ele distribui seus favores aos pobres. Nem chegamos à porta dos fundos da casa da misericórdia para receber os restos quebrados, que, no entanto, é mais do que merecemos. Nem para comer as migalhas que caem da mesa do Mestre, que é mais do que poderíamos reivindicar. Mas quando oramos, estamos de pé no palácio, no chão brilhante do próprio salão de recepção do grande rei. E assim estamos em um terreno vantajoso. Na oração, nós estamos onde os anjos se inclinam com as faces cobertas. Ali, mesmo ali, onde os querubins e serafins adoram diante desse mesmo trono, é que as nossas orações ascendem. E vamos nos chegar ali com pedidos atrofiados e estreitados e com fé retraída? Não se vem a um rei por estar dando moedas e cabras. Ele distribui amplamente peças de ouro. Ele espalha, não como homens pobres, pedaços de pão e carne ruim, mas ele faz um banquete de coisas gordurosas cheias de medula, de vinhos puros, bem purificados. Quando o soldado de Alexandre foi perguntado sobre o que ele queria, ele não pediu pouco, segundo a pequena natureza dos seus próprios méritos, mas ele fez uma demanda tão forte que o tesoureiro real recusou-se a atendê-la e levou o caso a Alexandre. E Alexandre, em direito real, respondeu: ele sabe o quão grande é Alexandre, e ele pediu a um rei: deixe-o ter o que ele pede. Acautelai-vos de imaginar que os pensamentos de Deus são como os vossos pensamentos, e os seus caminhos como os vossos caminhos. Não tragam diante de Deus petições restritas e desejos estreitos, e digam: Senhor, de acordo com estes. Mas lembre-se, tão alto quanto o céu está acima da terra, assim estão os seus caminhos acima dos vossos caminhos, e os seus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Pedi, portanto, conforme a qualidade divina, a grandiosidade divina. Peça grandes coisas, pois você está diante de um grande trono. Que sempre sentíssemos isso quando nos achegamos diante do trono da graça, pois então Ele faria por nós muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E, amado, posso acrescentar, em quinto lugar, que o espírito certo para se aproximar do trono da graça é o da firme confiança. Quem duvidaria do rei? Quem se atreve a contestar a palavra imperial? Foi bem dito que, se a integridade fosse banida dos corações de toda a humanidade, ainda deveria habitar no coração dos reis. É vergonhoso para um rei mentir. O mendigo mais pobre das ruas é desonrado por uma promessa quebrada. Mas o que podemos dizer de um rei se sua palavra não pode ser acreditada? Que vergonha para nós se somos incrédulos diante do trono do Rei do céu e da terra. Com o nosso Deus diante de nós em toda a sua glória, sentado no trono da graça, se atreverá o nosso coração a dizer que desconfia dele? Vamos imaginar
ou que ele não pode, ou que não cumprirá a sua promessa? Banidos sejam tais pensamentos blasfemos, e se eles têm que vir, que venham sobre nós quando estamos em algum lugar nos arredores dos seus domínios, se tal lugar existe, mas não em oração, quando estamos em sua presença imediata e o contemplamos em toda a glória do seu trono da graça. Certamente ali é o lugar para o filho confiar em seu pai, pois o súdito leal confia em seu monarca e, portanto, longe estamos de ser vacilantes ou desconfiados. Firmeza de fé deve ser predominante diante do propiciatório. Apenas uma outra observação sobre este ponto, e isso é: se a oração está chegando diante do trono de Deus, ela deve sempre ser realizada com a sinceridade mais profunda e no espírito que torna tudo real. Se você é desleal o suficiente para desprezar o rei, pelo menos para o seu próprio bem, não o escarneça na face. E quando ele está em seu trono, se você ousa repetir palavras sagradas em qualquer lugar, de modo insincero, não deixe que seja no palácio de Jeová. Se uma pessoa pede uma audiência com a realeza e em seguida diz: eu nem sei porque eu vim, eu não sei se eu tenho algo muito especial para solicitar, eu não tenho nenhum processo muito urgente a pleitear, ele não seria culpado por tanta loucura e baixeza? Quanto ao nosso grandioso rei, quando ousarmos em sua presença que tenhamos uma incumbência ali. Como eu disse em outro dia, vamos tomar cuidado de não brincar em oração. Isso é insolência para com Deus. Se eu sou chamado a orar em público, eu não preciso usar palavras que são destinadas a agradar os ouvidos dos meus companheiros de adoração. Mas tenho que perceber que eu estou falando com Deus e que tenho negócios a tratar com o grande Senhor. E na minha oração particular, se, quando me levanto da minha cama de manhã, me ponho de joelhos e repito algumas palavras, ou quando eu me retiro para descansar à noite e passar pela mesma forma regular, eu mais peco do que faço algum bem, sem que a minha alma fale ao Altíssimo. Você acha que o Rei do Céu tem prazer de ouvi-lo pronunciar palavras com uma língua frívola e uma mente insensata? Então você não o conhece. Ele é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Se você tiver algumas formas vazias no prato, vá e derrame nos ouvidos dos tolos como você, mas não diante do Senhor dos Exércitos. Se você tem certas palavras para expressar o que você anexa a uma supersticiosa reverência, vá e as pronuncie nos tribunais espalhafatosos da prostituta Roma, mas não diante do glorioso Senhor de Sião. O Deus espiritual procura adoradores espirituais, e os tais ele aceitará, somente os tais. Mas o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, e apenas uma oração sincera é o seu deleite. Amados, reúnam toda a sua atenção exatamente nisto. A oração não é ninharia, é um ato eminente e elevado, é um privilégio grande e maravilhoso. Sob o antigo Império Persa, a alguns da nobreza era permitido a qualquer momento vir ter com o rei, e este era considerado o mais alto privilégio possuído por mortais. Você e eu, o povo de Deus, temos uma licença, um passaporte para virmos diante do trono do céu a qualquer momento que quisermos, e somos encorajados a ir ali com muita ousadia. Mas não esqueçamos que não é algo mediano ser um cortesão da corte do céu e terra, adorar aquele que nos fez e sustenta nossa existência. Na verdade, quando tentamos orar, podemos ouvir a voz dizendo, desde a excelente glória: dobre o joelho. De todos os espíritos que vêm ante a face do nosso Pai que está no céu, mesmo agora eu ouço uma voz que diz: ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, o povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Salmos 95, 6 e 7 e 96, verso 9.